Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro, está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Meus irmãos, nós continuamos aqui acompanhando uma leitura continuada do Evangelho de Marcos, nessas missas da semana, do tempo comum, e aqui nós estamos no momento do Evangelho em que Jesus já é muito conhecido. As multidões o procuram e o tamanho da multidão aumenta cada vez mais. Nesse momento, Jesus está na beira do mar, que na verdade não era um mar, era o grande lago da Galileia. E ele está ali e com os seus discípulos, e vem uma multidão de pessoas de vários lugares. Gente da Galileia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, Tiro e Sidônia, ou seja, judeus e pessoas que eram consideradas pagãs. Todas essas pessoas formavam essa multidão que buscavam Jesus. E olhem a cena, diz o Evangelho de hoje, que a multidão comprimia Jesus a tal ponto que ele pediu o barco de uma pessoa para fazer a pregação dali da barca. E as pessoas que sofriam de algum mal se jogavam sobre Jesus para tocá-lo. Então imagine essa cena. Jesus rodeado, Jesus com os seus discípulos, ele rodeado por uma multidão, ele numa barca, para poder conseguir se comunicar com as pessoas, e mesmo ele na barca, pessoas que estavam acometidas por algum tipo de mal, se jogavam para poder tocar Jesus. Tamanha era a confiança das pessoas de que Jesus poderia curá-las, de que Jesus poderia libertar essas pessoas do mal. E aqui nós temos alguns pontos para a nossa meditação. Jesus quis se utilizar de uma barca para poder melhor se comunicar com as pessoas, assim como ele conta conosco, como ele conta com a igreja, que é a barca do Evangelho. Sempre quando apresenta uma barca, uma das primeiras coisas que a gente deve pensar é a igreja. E nós, como membros da igreja, essa barca somos nós também. Jesus quer se utilizar da igreja, quer se utilizar de nós, da nossa vida, dos nossos dons, daquilo que nós temos e somos, para se comunicar com as pessoas, para chegar às pessoas. E aí vem o primeiro ponto para a nossa meditação. Estamos permitindo que Jesus encontre as pessoas que ele quer encontrar, cure as pessoas que ele quer curar, por meio da nossa barquinha, por meio da nossa vida? Será que nós estamos permitindo isso? Será que nós temos essa sede de evangelizar que Jesus tinha? Como é que está a nossa parresia para evangelizar? Segundo ponto, as pessoas, aliás, se jogavam para tocar Jesus e quando viam Jesus, diz o Evangelho, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. E interessante essa expressão, Filho de Deus, no Evangelho de Marcos, é muito marcante. Aparece várias vezes. No começo do Evangelho, o próprio evangelista, São Marcos, chama Jesus de Filho de Deus. Deus usa essa expressão para se referir a Cristo, no batismo, na transfiguração. E no final do Evangelho, o centurião romano, após a morte de Jesus na cruz,
usa essa expressão para se referir a ele. De fato, esse homem era o Filho de Deus. E em alguns momentos, como é o caso do Evangelho de hoje, os próprios demônios proclamam que Jesus era o Filho de Deus. E aqui já vem um ponto assim interessante para a nossa meditação. Não basta reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios reconhecem. Os demônios, nesse sentido, creem que ele é o Filho de Deus. Por isso, proclamam isso. Mas não basta isso para nós. Dizer, Jesus é o Senhor, eu sou católico, eu sou do Lumen. Isso não basta. O que basta, o que realmente é necessário, é o nosso discipulado. É seguir os passos dele. Não simplesmente falar da boca para fora. Isso nós vimos no Evangelho, os demônios fazem. Os demônios dizem que ele era filho de Deus. Então, não é isso o que nos distingue dos demônios. Reconhecer, até eles reconhecem. Mas seguir Jesus, obedecer Jesus, nos unir a ele, nos configurar a ele, é isso o que gera salvação verdadeiramente. E aí vem um outro ponto do Evangelho de hoje, que é um ponto muito frequente no Evangelho de Marcos, que é o chamado segredo messiânico. Diz o final do Evangelho de hoje: mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Quem? Os demônios. Ordenava que os demônios não dissessem para ninguém quem ele era. É o segredo messiânico. Jesus sabia que não tinha chegado o tempo dele ser anunciado de forma clara, de forma explícita, como Messias, como Salvador. E eu queria convidar, porque às vezes a gente vê isso aqui, muito frequentemente no Evangelho de Marcos, essa questão do segredo messiânico. Já vimos em passagens nesse ano mesmo, no Evangelho da Liturgia. Estamos vendo hoje, vamos ver outras vezes também. Mas como é que nós podemos rezar com esse tema do segredo messiânico? Primeiro, Jesus, ele espera a hora certa de falar o que deve ser dito. Ele sabe que precisa ser anunciado ao mundo que ele é o Filho de Deus, mas ele sabe esperar o tempo certo. De que modo isso pode nos iluminar? Às vezes a gente, até com boa intenção, na hora de evangelizar alguém, de acompanhar alguém, a gente pode ir com muita sede ao pote e querer começar a falar coisas que aquela pessoa não vai entender naquele momento, porque não é a hora. Existe um tempo para cada coisa, inclusive na evangelização. Às vezes a gente vê pessoas que na hora de evangelizar se preocupam logo com coisas como: você tem que fazer jejum, tem que fazer abstinência de carne nas sextas-feiras. Mas será que a evangelização deve começar por aí? Sem relativizar o jejum, a abstinência, as rubricas litúrgicas, sem relativizar nada disso. Mas será que a evangelização começa por aí? Certamente não. Vai haver o tempo de falar cada coisa, mas cada coisa ao seu tempo. Como a igreja nos ensina em tantos documentos, o primeiro passo para a evangelização é o encontro com a pessoa de Jesus. É isso que deve acontecer em primeiro lugar. Não colocar a carroça na frente dos bois. Então, não inverter a ordem das coisas. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado também na evangelização. Às vezes a gente quer ir com coisas rigorosas, pesadas, desafiadoras, para pessoas que estão começando a ser evangelizadas. Não é relativizar nada, mas cada coisa ao seu tempo, assim como Jesus, ao evangelizar, espera a hora certa de cada coisa ao seu tempo, inclusive de se revelar como Filho de Deus. Ele não está relativizando que ele é Filho de Deus, óbvio, mas ele sabe que existe um momento certo em que as pessoas vão entender o que é o Filho de Deus. Segunda coisa, Jesus com isso nos ensina, na hora de evangelizar, a sermos humildes. Já pensou se Jesus quisesse evangelizar já com sede de dizer quem ele é? A glória, eu sou o Filho de Deus. Ele nos ensina a humildade. E a hora em que vai ficar claro que ele é o Filho de Deus, no Evangelho de Marcos,
é quando o centurião romano claramente diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Ali é um dos pontos altos do Evangelho de Marcos. E o centurião romano diz isso logo depois de Jesus dar a vida na cruz. Isso para dizer que está pronto para reconhecer realmente que Jesus é o Filho de Deus e tomar posse dessa verdade com a própria vida, aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, como nós já falamos, e acrescentando, inclusive na cruz. Não abandoná-lo, inclusive na cruz. Não deixar Jesus nem quando ele se revela como abandonado. Estes reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Estes são aqueles que evangelizam não para anunciar a si mesmos, a si próprios, mas para anunciar o Cristo, como diz São Paulo, e o Cristo crucificado. E se unir a ele. E anunciar ao mundo este Cristo, como dizem os nossos escritos, apaixonante, que deu a vida na cruz por amor a nós, derramando o seu sangue por amor ao Pai e à humanidade ferida. Isso é muito importante. A gente guardar esse exemplo de Jesus para nós. E o terceiro e último ponto que eu queria convidar para a gente rezar sobre esse tema do segredo messiânico. Muitas vezes acontece isso na nossa vida espiritual. Deus não fala aquilo que a gente quer ouvir na hora que a gente quer ouvir. Explicando melhor. Quantas pessoas nessa hora se perguntavam, mas quem é esse homem que faz esses milagres? Que tem essas palavras? Quem é ele? Essas pessoas não receberam de Jesus a resposta clara na hora que elas queriam, mas havia o tempo certo. Assim é no nosso relacionamento com Deus também. Às vezes a gente quer tudo muito apressado, quer que Deus vá revelando tudo, mas Deus sabe, existe o tempo de Deus. Existe o momento certo para cada coisa. E às vezes a gente desanima porque quer que Deus se renda, se submeta ao nosso tempo. Quando nós é que deveríamos nos submeter filialmente, humildemente, ao tempo de Deus e à sua vontade. Será que se Deus revelasse agora o que Ele precisa revelar para a sua vida, será que você estaria pronto? A gente escutou esses dias no Evangelho, vinho novo em odres novos. Será que você já é um odre novo para receber o vinho novo que Deus tem para você? Será que Deus não revelou ainda o que Ele quer? Porque você não tem feito a sua parte de fidelidade, de vida de oração, de busca pela conversão, de vivência do carisma para aqueles que são do Lumen, para a vivência dos direcionamentos para aqueles que são do Lumen. Como é que você quer que Deus revele isso que você tem tanta sede, se você não está cuidando do básico? Sim, na vida espiritual também vale a pena priorizar o básico bem feito. Será que você tem feito o básico? Será que você tem sido fiel nas pequenas coisas? Exatamente para que o seu coração vá se tornando um odre novo, para receber o vinho novo da palavra de Deus, da vontade dele, daquilo que ele quer para você. Medite sobre isso hoje, meu irmão. Com toda a abertura do seu coração. Vamos nos colocar agora nas mãos e no coração imaculado de Nossa Senhora Pietá, que ela interceda por nós, nos ajudando a encarnar a palavra que é o Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.